Você sabia que um simples olhar pode esconder um ódio silencioso? Antes da gente começar, comenta aqui de onde você está assistindo. E já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder essas histórias que o mundo precisa ouvir. Imagina entrar numa loja e sentir que cada passo seu é vigiado. Gente te olhando torto, te seguindo, te julgando, sem nem te conhecer. Isso é real. Isso é racismo. E hoje você vai ver uma história que poderia acontecer com qualquer um. Presta atenção, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai se sentir do mesmo jeito em um lugar público. Era uma manhã como qualquer outra, ou pelo menos deveria ser. O céu ainda cinzento anunciava uma típica segunda-feira fria, daquelas que só aumentam a pressa de todo mundo. Eu caminhava com passos firmes em direção ao fórum, terno alinhado, pasta de couro na mão e 1 milhão de pensamentos na cabeça. No meio da travessia de uma rua movimentada, ouvi o grito: "Ei, você aí, para agora mesmo!" Virei o rosto por instinto e vi a viatura freando bruscamente. Uma policial desceu como um furacão, expressão carregada de ódio. Antes que eu pudesse sequer responder, senti o impacto seco da palma dela estalando no meu rosto. O mundo pareceu parar por alguns segundos. As pessoas ao redor se calaram. Um tapa público. Um tapa que não era apenas físico, era o retrato cru de um preconceito enraizado. Ela não perguntou quem eu era, não quis ouvir. Apenas viu a cor da minha pele e decidiu que era o suficiente. Meu sangue fervia, mas me mantive de pé. Respirei, fundo enquanto todos os olhares da rua agora estavam em nós. Alguns gravavam tudo com os celulares, outros apenas observavam, incrédulos. Foi então que, com voz firme e fria, eu perguntei: "Tem certeza do que acabou de fazer, senhora policial?" Ela riu com desprezo, balançando a cabeça como quem não se importa. "Cala a boca, vagabundo, você tá preso?" As palavras dela ecoaram nos meus ouvidos, mas eu não reagi. Em vez disso, tirei do bolso minha carteira funcional, revelando para a surpresa geral o símbolo dourado da Justiça Federal. No momento em que ela viu o distintivo, a cor do rosto dela mudou. Primeiro incredulidade, depois pânico. A mulher que há poucos segundos transbordava arrogância, agora tremia como uma folha ao vento. E ali, naquele instante, ela percebeu. Sua vida estava prestes a desmoronar, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. O silêncio que pairava na rua era tão pesado que dava para ouvir o som da própria respiração. Ela deu um passo para trás, tropeçando nas próprias pernas, os olhos arregalados de pavor. Eu fechei a carteira com calma. Cada movimento meu parecia ecoar pela avenida inteira. "Seu nome e matrícula, agora", ordenei, com a voz grave e serena, de quem já proferiu centenas de sentenças de condenação. A policial hesitou, olhou para os lados como se buscasse uma saída, mas não havia mais para onde correr. Os celulares gravando, as testemunhas em volta. Tudo se transformava num tribunal público, e ela, agora, era a ré. Com as mãos trêmulas, ela tentou balbuciar uma desculpa esfarrapada, mas eu a cortei. "Você não agrediu um suspeito. Você agrediu um juiz federal em pleno exercício da cidadania." O rosto dela ficou lívido. De repente, 2 outros policiais que estavam na viatura saíram, percebendo a gravidade da situação. Eles tentaram contornar, sugerir que aquilo fosse esquecido, que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas era tarde demais. Minha mão tremia de indignação, mas minha mente estava fria, calculista. Tirei o celular do bolso e liguei direto para o corregedor da polícia. Em menos de 5 minutos, uma viatura da corregedoria já estava a caminho. Enquanto isso, a policial permaneceu ali, imóvel, esmagada pelo peso das próprias escolhas. A multidão começava a sussurrar, a comentar, enquanto os vídeos circulavam pelas redes sociais como fogo em palha seca. Em poucos minutos, o nome dela já era um dos assuntos mais falados no país inteiro. A mulher que, pela cor da pele de alguém, decidiu que podia ser a juíza e a carrasca, agora enfrentaria a verdadeira justiça. E isso era apenas o começo da ruína dela. O tempo parecia ter parado.
As pessoas formavam um círculo apertado ao nosso redor, celulares apontados como armas, registrando cada segundo daquele espetáculo cruel. Quando a viatura da corregedoria chegou, a policial tentou, em desespero, argumentar. Eu não sabia quem ele era. Ela choramingou para o agente que desceu do carro, mas a resposta veio seca, cortante. E se fosse um cidadão comum, você também teria esse direito? As palavras caíram como marteladas, e pela primeira vez, vi lágrimas de puro pânico escorrendo pelo rosto dela. Era tarde demais para arrependimentos. Ela foi algemada, diante de todos, exatamente como ela mesma havia planejado fazer comigo minutos antes. A cena era surreal. A policial racista, agora humilhada publicamente enquanto eu observava em silêncio, sentindo um misto de revolta e justiça. A multidão explodiu em aplausos, gritos de justiça ecoavam pelas ruas como trovões. Enquanto ela era levada, percebi que não era apenas sobre mim, era sobre todos aqueles que já haviam sido humilhados, espancados ou até mortos, sem nunca terem a chance de mostrar quem eram. A história dela correu como fogo. Nas horas seguintes, a mídia já transmitia ao vivo. Policial é presa após agredir juiz negro em abordagem racista. A carreira dela, construída ao longo dos anos, desmoronava como um castelo de cartas. Suspensa, processada e agora ré em um tribunal, enfrentaria aquilo que negou a tantos outros, um julgamento justo. Mas havia algo ainda maior por trás daquele dia. Algo que ela jamais conseguiria reverter. A marca pública, eterna, de ser o rosto do racismo revelado e derrotado. Sem máscaras, sem desculpas. E para mim, a certeza de que por mais difícil que fosse, lutar valeria sempre a pena. Os dias seguintes foram um verdadeiro vendaval. Em poucas horas, eu era bombardeado por jornalistas, convites para entrevistas, pedidos de pronunciamento oficial. Mas eu sabia que aquela história não podia ser sobre mim. Era muito maior. Então decidi fazer diferente. Aceitei falar, mas sob uma única condição: que o foco fosse o combate ao racismo estrutural e não a minha imagem. Enquanto isso, a policial, agora ex-policial, mergulhava cada vez mais fundo no abismo que cavou com as próprias mãos. Ela foi expulsa da corporação, perdeu tudo: cargo, respeito, estabilidade. E os processos começaram a se empilhar. Não apenas o criminal pela agressão, mas também uma enxurrada de ações civis e disciplinares, enquanto movimentos sociais exigiam punições exemplares. A mulher que um dia carregou uma arma e um distintivo agora era perseguida pela sombra de seus próprios preconceitos. O mais irônico era que ela tentou se justificar em rede nacional, dizendo que foi um mal-entendido. Mas o vídeo do tapa, aquele som seco, aquela violência absurda sem razão, já tinha rodado o país inteiro. Ninguém queria ouvir desculpas. Era tarde demais para arrependimentos. De forma silenciosa, mas implacável, a justiça fazia seu trabalho. E eu continuei o meu também. No tribunal, nos discursos, nas audiências, fiz questão de transformar aquele episódio em combustível para algo maior. Visitei escolas, participei de projetos sociais, investi meu tempo para mostrar às próximas gerações que dignidade não se pede, se exige. E que nenhum uniforme, nenhuma farda, nenhum cargo no mundo pode apagar a verdade. Somos todos iguais perante a lei. E a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra quem precisa ser julgado. Alguns meses se passaram, mas o impacto daquele dia ainda ecoava em todos os lugares por onde eu passava. Era como se uma cicatriz invisível tivesse se aberto na sociedade, obrigando todos a olharem para uma ferida que há muito tempo fingiam não ver. Cada palestra que eu dava, cada entrevista, cada encontro com jovens nas periferias, reforçava em mim uma certeza: o racismo não é uma falha individual, é uma doença social enraizada em séculos de ignorância e ódio. E para mudar isso, era preciso mais do que indignação momentânea. Era necessário compromisso diário. Enquanto eu me dedicava a essa luta, soube pelos noticiários que a ex-policial não apenas perdeu o emprego, mas também enfrentava ameaças, depressão e o completo isolamento social.
Os antigos colegas de farda, aqueles que tantas vezes riram das suas piadas preconceituosas, agora a tratavam como um fardo a ser esquecido. Mas eu não sentia prazer em vê-la destruída. Pelo contrário, a verdadeira justiça não é a vingança, e sim a transformação. Em uma das minhas palestras, um jovem me perguntou se eu a perdoava. Por alguns segundos, o auditório inteiro ficou em silêncio, esperando a resposta. E ali, olhando nos olhos daquele garoto, eu percebi que o perdão não era por ela, era por mim mesmo. Sim, respondi, eu a perdoo, mas jamais esquecerei. A plateia explodiu em aplausos, e naquele momento eu soube que minha missão não era apenas aplicar a lei nos tribunais, era ser uma semente de mudança, em um solo que por tanto tempo foi infértil para a igualdade, porque a verdadeira vitória não é derrubar quem erra, é impedir que o erro continue se repetindo, geração após geração. A vida seguiu, mas nada mais era como antes. As redes sociais continuavam reverberando o impacto daquele episódio, e o meu rosto, para muitos, tornou-se símbolo de resistência. Era um peso imenso de carregar, mas eu sabia, não podia desperdiçar essa oportunidade de transformação. Recebi convites para participar da elaboração de projetos de lei voltados ao combate ao racismo institucional. Entrei em conselhos, ajudei a criar programas de treinamento obrigatório para policiais em todo o estado, focados em direitos humanos e diversidade. Cada reunião, cada assinatura, cada discurso era como colocar tijolos em um muro que protegeria quem viesse depois de mim. E mesmo quando o cansaço batia, quando a raiva tentava me consumir por dentro, eu me lembrava daquele dia, da força que encontrei em meio à humilhação. Era essa força que agora alimentava uma mudança real. Enquanto isso, a ex-policial desapareceu do noticiário. Sem emprego, sem apoio, ela se viu obrigada a enfrentar a própria consciência. Alguns anos depois, soube por terceiros que ela havia se mudado para uma cidade pequena, tentando recomeçar de forma anônima. Para muitos, a história dela era uma lição cruel. Para mim, era o reflexo de um sistema que ainda precisava ser combatido todos os dias. Cada palestra que eu dava nas comunidades, cada seminário em universidades, cada encontro com jovens negros e negras reafirmava que nosso lugar é onde quisermos estar, de cabeça erguida, com orgulho, com coragem. Eu nunca escolhi ser símbolo, de nada. Mas se minha dor serviu para despertar consciências, então ela não foi em vão. E hoje, toda vez que entro em um tribunal, ouço as palavras ecoarem dentro de mim. Justiça não é um privilégio, é um direito, e lutar por ela será sempre a minha missão. O tempo, com sua habilidade silenciosa de moldar destinos, me ensinou que as maiores batalhas não são travadas diante das câmeras, mas dentro de nós mesmos. Cada vez que me deparo com um olhar desconfiado, com um comentário maldoso disfarçado de brincadeira, lembro que o racismo, embora ferido, ainda respira entre nós. E é por isso que não posso parar. Recebi homenagens, medalhas, prêmios, mas nunca deixei que isso subisse à cabeça. Porque para cada reconhecimento que recebo, sei que há milhares de histórias de racismo que nunca serão contadas, de vítimas que não tiveram a mesma chance de reagir. E é por elas que continuo. Com o passar dos anos, abri uma fundação voltada ao apoio jurídico de vítimas de discriminação racial. A cada caso que ajudamos, a cada jovem que resgatamos da invisibilidade, eu sinto que estamos pouco a pouco reescrevendo o final dessa história. E mesmo nos dias mais difíceis, quando a luta parece infinita, me lembro do som daquela palma estalada no meu rosto, no meio da rua, diante de todos. Não como uma lembrança de dor, mas como um marco de renascimento. Porque aquele tapa que pretendia me humilhar me transformou. Fez de mim mais forte, mais consciente, mais determinado. E mais do que isso, mostrou ao mundo que a injustiça pode até ferir, mas nunca vencerá a coragem de quem acredita em um futuro melhor. Hoje, onde quer que eu vá, carrego comigo essa certeza. Cada palavra, cada atitude, cada ação é uma arma poderosa contra o preconceito. E enquanto houver racismo,
haverá luta. Enquanto houver luta, haverá esperança. E enquanto houver esperança, haverá vitória. E assim, a minha história se transformou na história de muitos. O que era apenas um episódio isolado de violência racista se converteu em uma corrente crescente de mudança, impossível de ser ignorada. Jovens que antes tinham medo de sonhar, agora levantavam a cabeça com orgulho, inspirados por algo que parecia inatingível: justiça real. Em cada esquina, em cada escola, em cada lar onde minha história chegava, nascia uma nova semente de resistência. E eu sabia que o legado não era apenas meu, era coletivo. A cicatriz daquele dia não desapareceu, mas se tornou uma marca de guerra, um lembrete de que toda ferida também pode ser um grito de liberdade. Muitas vezes me pego olhando para o passado, para a rua onde tudo aconteceu, e penso no quanto aquele momento mudou trajetórias que jamais voltariam a ser as mesmas. Mas o mais importante de tudo é entender que a luta contra o racismo não termina em uma manchete de jornal, em uma sentença ou em uma comoção pública. Ela continua silenciosa, diária, nas pequenas ações que moldam o mundo em que queremos viver. Por isso, sigo em frente, consciente de que cada palavra minha pode ser um sopro de vida na chama da esperança. E sempre que alguém tentar apagar essa chama, haverá milhares de vozes prontas para reacendê-la. Porque agora sabemos, a injustiça pode até se disfarçar, pode até se esconder nas entrelinhas da sociedade, mas nunca mais passará despercebida. Não enquanto existirem aqueles que escolheram não se calar. E eu sou com orgulho um deles. Olhando para frente, percebo que a verdadeira revolução acontece dentro das pessoas. Não importa quantas leis sejam escritas, quantos discursos sejam feitos, se o coração de uma sociedade continuar contaminado pelo preconceito. Por isso, meu trabalho nunca foi apenas nos tribunais ou nos palcos das grandes conferências. Ele está nas conversas do dia a dia, nas trocas simples que desafiam velhos padrões. Cada sala de aula em que entro, cada jovem que me ouve, cada mente que se abre representa uma pequena vitória silenciosa. Ensinar que dignidade não é privilégio, que respeito não é favor, mas obrigação, virou minha missão de vida. E, enquanto ainda houver quem pense que a cor da pele determina o valor de uma pessoa, ainda haverá espaço para a luta, para a resistência e, acima de tudo, para a esperança. Anos depois, caminhei novamente pela mesma rua onde tudo começou. O lugar parecia diferente, mais vivo, mais vibrante, como se tivesse absorvido a força da mudança. Encostei na mesma parede onde havia sido agredido, fechei os olhos e respirei fundo. Não senti mais dor, nem raiva, apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter transformado a violência em combustível para algo muito maior do que eu mesmo. Quando abri os olhos, vi crianças brincando, jovens de todas as cores dividindo espaço, rindo, vivendo. Era como se aquele pedaço do mundo tivesse finalmente entendido a lição. E naquele instante, eu soube que, apesar de todas as cicatrizes, eu faria tudo de novo. Porque mudar uma vida vale mais do que qualquer ferida. E juntos, estávamos começando a mudar o mundo. Com o tempo, a história daquele dia virou muito mais do que uma lembrança pessoal. Virou símbolo, documentário, palestra, livro. As pessoas queriam entender como um momento de ódio poderia ser transformado em uma corrente de amor e resistência tão poderosa. E eu sempre dizia a mesma coisa: não fui eu sozinho. Foram todos que decidiram não virar o rosto. Todos que compartilharam, que discutiram, que marcharam, que ensinaram seus filhos a serem diferentes. A mudança verdadeira não é feita de grandes gestos heróicos, mas de milhões de pequenos atos de coragem. Cada vez que alguém se posiciona contra um comentário racista, cada vez que alguém escolhe a empatia em vez do preconceito, o mundo muda. E mesmo que essas mudanças sejam silenciosas, quase invisíveis, elas são profundas como raízes de árvores centenárias. Hoje, ao olhar para a minha trajetória, percebo que aquele tapa não foi o meu fim. Foi o começo. O começo de uma vida dedicada a tornar o racismo cada vez mais inaceitável, insustentável, intolerável. O sistema ainda tenta resistir, ainda
Há retrocessos, ainda há injustiças, mas também há mais olhos atentos, mais vozes fortes, mais corações dispostos a lutar. E é assim que uma sociedade se transforma, pela persistência de quem não desiste, mesmo quando tudo parece desabar. Enquanto houver um jovem negro sendo desacreditado, enquanto houver uma mulher negra sendo invisibilizada, enquanto houver qualquer forma de discriminação, minha luta continuará. Porque se hoje eu sou juiz, antes de tudo, sou humano. E a humanidade só faz sentido quando lutamos juntos, para que todos possam caminhar livres, respeitados e iguais. Mas a vida, como sempre, nos surpreende. Certa noite, após uma palestra em uma universidade renomada, fui abordado por uma mulher que tremia levemente. Seu olhar carregava um misto de vergonha e arrependimento. Quando ela se apresentou, por pouco não acreditei. Era a policial que havia me agredido anos atrás. O tempo havia passado, e nela havia marcas não apenas da idade, mas da culpa que carregava. Com voz embargada, ela pediu perdão. Disse que aquele dia não havia destruído apenas a minha vida, havia despedaçado a dela também. Perdera a farda, o respeito da família, e mais do que isso, passara a viver aprisionada na própria consciência. Ouvir suas palavras foi como reviver tudo, mas de um jeito diferente, porque naquele momento percebi: o racismo também destrói. Quem o pratica envenena a alma, corrói o espírito. Olhei para ela em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Tantas emoções misturadas, raiva antiga, compaixão inesperada, tristeza, esperança. E então, com o coração pesado, mas firme, estendi minha mão. Não para esquecer, não para apagar o que aconteceu, mas para mostrar que o perdão é uma escolha poderosa, uma escolha que liberta. Ela chorou e eu também. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ali, naquele abraço desconfortável e sincero, mais uma barreira havia sido quebrada. A verdadeira vitória contra o racismo é essa: transformar ódio em aprendizado, dor em construção, mágoa em recomeço. E naquele instante, tive ainda mais certeza de que a luta vale a pena, sempre valerá. E assim, encerro essa história não com um ponto final, mas com uma vírgula, porque a luta contra o racismo, a busca pela igualdade e pela justiça, são processos contínuos, vivos, que nunca cessam. O episódio que mudou minha vida me ensinou que a verdadeira transformação não acontece apenas nos tribunais ou nos protestos. Ela começa dentro de cada um de nós, nas escolhas diárias que fazemos entre o amor e o ódio, entre o respeito e a intolerância. Hoje, quando vejo jovens negros ocupando espaços que antes lhes eram negados, quando vejo alianças sendo formadas, quando vejo o debate ganhando força, entendo que cada pequena vitória é um passo gigante na direção de um futuro mais justo. A cicatriz que carrego no rosto não é um símbolo de derrota, é um troféu de resistência, um lembrete de que a dor pode ser transformada em força e a injustiça em propósito. Por isso, se essa história tocou seu coração, eu te convido. Não deixe que ela morra aqui. Compartilhe, reflita, questione. Seja a mudança que o mundo precisa. Não permita que o preconceito encontre abrigo nas suas palavras ou nas suas atitudes. Lembre-se, cada ato de respeito, cada gesto de empatia, cada defesa feita em nome da justiça ecoa muito além do que você pode ver. Nós somos responsáveis pela sociedade que estamos construindo. E juntos, tijolo por tijolo, podemos erguer um mundo onde ninguém mais precise ter medo por causa da cor da sua pele. A caminhada é longa, mas cada passo importa. E se você chegou até aqui, saiba, você já faz parte dessa transformação. A luta continua, e agora ela também é sua. Se essa história mexeu com você, não deixa passar em branco. Comenta aqui embaixo a frase: racismo é crime e não pode ser ignorado. Vamos encher essa área de comentários com uma mensagem de força e resistência. E não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda demais a espalhar essas histórias e a fazer mais gente refletir sobre o que acontece todos os dias, bem debaixo dos nossos olhos.
Ah, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode fazer a diferença na vida de alguém hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.